Olá, meus amados, voltamos aqui com a terceira parte de soluções 3.3, né? Já estudamos concentração comum, título em massa, título em volume. Estudamos também aqui, eu fiz uma observação aqui em massa por volume. E agora nós vamos estudar a concentração partes por milhão. Partes por milhão é um assunto que o aluno tem uma certa dificuldade. Mas vamos tentar desmistificar esse assunto aqui com você aqui agora. Partes por milhão ela foi criada para expressar concentrações muito pequenas, ou seja, concentrações muito diluídas, certo? Então, partes por milhão é a unidade adequada para expressar concentrações diluídas, ou seja, que tem uma pequena quantidade de soluto. E como já fala, se é parte por milhão, você tem uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. Certo? Então, ela não foi criada para você... foi criada para medir esse tipo de solução diluída, certo? Então, Sandrão, como é que funciona mais ou menos isso aí? Porque a gente não podia fazer isso aí por título, mas o título, as soluções não estão tão diluídas, correto? Então, por exemplo, se eu digo assim, que o título é 0,004 de CO, vamos supor que eu diga que a concentração de monóxido de carbono em um recipiente ou em um lugar seja de 0,004, você sabe que o CO ele é bastante tóxico, correto? Certo? Ele liga a hemoglobina, formando a carboxiemoglobina, correto? Essa ligação entre a hemoglobina e a carboxiemoglobina ela é muito estável, então praticamente é difícil de quebrar essa ligação, ok? Certo? E o que acontece é que o CO2 acaba ocupando o espaço da hemoglobina e diminui a disponibilidade da hemoglobina de transportar o O2, certo? E você pode acabar morrendo, certo? Ao ingerir uma grande quantidade. Então, olha só, quando eu digo assim, que em uma sala nós temos o título de 0,004 de CO, não iria chamar a sua atenção, porque isso aqui é o que vale, né, a gente fazendo aqui, correndo a vírgula duas casas, você teria 0,04% de CO, certo? Ou seja, ainda é muito pequeno, não ia chamar a sua atenção. Agora, se eu digo que eu tenho uma certa quantidade de partes por milhão, aí já ia chamar a sua atenção. Partes por milhão, matematicamente falando, é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Então, quando eu digo que o teor de CO de uma sala é 0,004 título, é como se eu corresse a vírgula aqui, ó, vou botar 0,0004. Eu corresse a vírgula 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu completo com 0 aqui, ó. Agora eu tenho isso aqui, ó. Eu digo que o CO na sala tem 400 ppm, 400 partes por milhão. Aí já chamou sua atenção. Mas, Sandro, isso é muito ou é pouco? Não, ainda continua sendo a concentração muito, mas muito, muito pequena. Certo? Mas agora já chamou sua atenção, porque agora já usei a unidade 1 milhão. Ok? Então, partes por milhão é uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. No caso do raciocínio aqui em relação ao título, eu só corri a vírgula 6 casas para achar
Quanto equivale o título 0,0004 em partes por milhão? É só correr a vírgula 6 casas, é o que vale a 400 ppm. Então, dentro dessa sala, eu tenho 400 ppm de monóxido de carbono. Eu tenho 400 partes por milhão. Ok? Eu tenho 400 partes CO para 1 milhão da solução. Logo, eu posso fazer aqui a seguinte conclusão. Depois que eu falei isso para você, eu posso dizer que ppm é título vezes 10 elevado a 6, ou seja, vezes 10 elevado a 1 milhão, certo? Então vamos para cá agora. Você já tem que ficar ciente que existe 3 tipos de ppm. Existe o ppm massa por massa, existe o ppm volume por volume e existe o ppm massa por volume. Então, essa é a dificuldade do aluno em perceber que tem esses 3 tipos de ppm. Então, por exemplo, quando eu digo assim, 5 ppm, o que eu quero falar? Eu quero dizer para você que eu tenho 5 miligramas, por exemplo, usando a unidade de miligramas, de soluto, certo? Para cada 1 milhão de gramas, miligramas no caso, já que eu usei miligramas, de solução. Pode ser também outra unidade, Sandrão? Pode. Se eu disser 5 ppm, se eu botar 5 gramas, eu estou dizendo que eu tenho 5 gramas de soluto para cada 1 milhão de gramas da solução. Vai acompanhando o raciocínio. E se eu quiser expressar em quilos? Então, 5 ppm em quilos quer dizer que eu tenho 5 quilos de soluto para cada 1 milhão de quilos da solução. Certo? Então, acabei de expressar massa por massa. Ei, Sandrão, faz aí para nós os outros, né? Por exemplo, vou fazer esse exemplo aqui antes de ir para volume por volume, para você entender melhor. Olha só. Peixes em Traipu apresentam contaminação por metais pesados. Foram encontrados 2,5 ppm, massa por massa, 2,5 partes por milhões, massa por massa, de cromo na gordura do peixe. Quem é o soluto? É o cromo. Quem é a solução? A gordura do peixe. O que quer dizer esses 2,5 ppm de cromo na gordura do peixe? Vamos interpretar? Bora. Quer dizer o que, amigão? Quer dizer que eu tenho 2,5 gramas de cromo, que é o soluto, ou melhor, eu vou botar aqui miligramas. Eu tenho 2,5 miligramas de cromo, fazer letra minúscula, de cromo vou botar em para ficar mais fácil, em 10 elevado a 6, ou seja, 1 milhão de miligramas de gordura. Ou ainda, posso escrever diferente? Posso. Eu posso dizer
que eu tenho 2,5 miligramas de cromo em 1.000 gramas de gordura? Ô, Sandrão, pode? Posso, porque 1.000 gramas é o que vale a 1 milhão de miligramas, certo? É apenas uma transformação. Ou você pode dizer ainda que você tem 2,5 miligramas de cromo em 1 quilo de gordura. Sacou? Essas unidades aqui têm o mesmo valor, certo? 1 quilo é o que vale a 1.000 gramas, que é o que vale a 1 milhão de miligramas. Certo? Beleza? Agora, volume por volume. O que quer dizer 20 partes por milhão, volume por volume? Quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que eu tenho, agora é volume por volume. Se eu quiser expressar em ml, eu posso dizer que eu tenho 20 ml de soluto para cada 1 milhão de ml da solução. Concorda comigo? Eu quero expressar em litros. Eu tenho 20 litros de soluto para cada 1 milhão de litros de solução. Ah, Sandro, agora eu quero expressar em metro cúbico. Então vamos lá, ó. 20 metros cúbicos de soluto, ou seja, 20 ppm volume por volume, em metros cúbicos seria a seguinte proporção. Eu tenho 20 metros cúbicos de soluto para cada 1 milhão de metros cúbicos de solução. Ok? Certo? Então tá aí volume por volume. Sandrão, vamos interpretar agora esse dado que ele está me dando aqui. Olha só. Há 3 números de que você precisa para realmente entender o aquecimento global. 275, 385, 350. Ao longo de toda a história humana, e até há cerca de 300 anos, a nossa atmosfera tinha 275 partes por milhão de dióxido de carbono em volume, certo? Volume por volume. Ele está mostrando aqui, ó, que nós temos 392 partes por milhão de CO2. E precisamos chegar nos 350. O que quer dizer cada um? Vou mostrar para você agora. Vamos interpretar o que ele quer me dizer com isso aí. Ele quer dizer o seguinte. Primeiro, valor máximo, né? Que é o valor que a gente, né, tem aqui, ó. Valor máximo. Em relação ao valor máximo, nós teríamos o seguinte. Isso quer dizer que há hoje 392 mil ml de CO2. Como é que eu botei a setinha? Botei em 1 milhão de ml do ar. Certo? 1 milhão de ml do ar. Ou ainda, quer dizer que eu tenho
estamos hoje com 392 ml de CO2, transformando para litro, seria quantos litros? 1000 litros. 1000 litros de ar atmosférico. E se eu quisesse expressar em metros cúbicos, eu tenho 392 ml de CO2 em 1 metro cúbico de ar. Beleza? Esse é o valor máximo. Qual seria o valor ideal, né? O que é que seria o ideal? O ideal seria 350, ou seja, a mesma coisa, eu vou até diminuir aqui para apagar só aqui, seria a mesma coisa certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Seria a mesma coisa, e aí não seria mais o valor máximo. Agora nós teríamos que ter o valor ideal, né? Então, o valor ideal. O valor ideal seria quanto? O valor ideal seria, Sandrão, que nós tivéssemos 350 ml de CO2 para cada 1 milhão de ml de ar. O ideal é que tivéssemos ou 350 ml de CO2 para cada 1 litro de ar, certo? Ou tivéssemos 350 ml de CO2 para cada metro cúbico de ar. Você observou que todas essas três unidades aqui, ó, tudo equivale à mesma coisa? Certo? 1 metro cúbico tem 1000 litros, que tem 1 milhão de ml. Beleza? Vamos agora para a próxima parte aqui agora, que é massa por volume. O que quer dizer 25 ppm massa por volume? Ela quer dizer o seguinte, ela quer dizer que a gente tem, deixa eu ajeitar aqui para escrever melhor, 25 miligramas, observe que agora é massa por volume, eu tenho 25 miligramas de soluto, para cada 1 litro de solução. Correto? Lógico, 1 litro de solução. Agora, não confunda isso aqui com concentração comum. Concentração comum é gramas por litro. Aqui está em miligramas por litro. Ok? Certo? Beleza? Então, você observou que proporcionalmente 1 litro está valendo a parte de 1 milhão. Hoje, Sandrão, como é que pode 1 litro de uma solução valer 1 milhão de... Eu vou explicar para você. Olha só. Presta atenção aqui agora. 1 litro de solução aquosa, diluída, mas muito diluída, vou botar aqui colorido para diluída, é a mesma coisa que se tiver 1 litro de água, H2O, certo? E sabendo que a densidade da água, lembrando aqui, né, que a densidade da água, correto? Líquida, é 1 grama por ml, você pode dizer que você tem o que aqui?
você tem 1 quilo de água. 1 quilo de água. Correto? 1 quilo de água é o que vale a 1 milhão de miligramas de água. Beleza? Então, eu posso considerar 1 litro de solução aquosa diluída, porque a quantidade soluta é muito, muito pequena, como sendo 1 litro de água. Ok? Beleza? Agora vamos fazer aqui essa relação aqui, essa interpretação aqui. A água com 0,05 partes por milhão, massa por volume de íon chumbo é imprópria para beber. O que ele quer falar com isso? Ele quer dizer o seguinte, amigão. Ele quer dizer que 0,05 massa por volume. Ele quer dizer que para cada 0, se eu tiver imprópria para beber, 0,05 miligramas de íon chumbo, certo? Eu tenho em 10 elevado a 6 miligramas, ou melhor, né? Pode ser ml, correto? ml, vou mudar aqui, ó, ml de água, H2O. Por que, Sandro? Porque 1 grama de água equivale a 1 ml de água. Então, 1 milhão de miligramas é 1 milhão de ml, correto? Ou ainda, eu posso ainda escrever assim, 0,05 ppm massa por volume de íon chumbo em água é a mesma coisa que 0,05 miligramas de íon chumbo em 1 litro de água, que é o que vale a 1 quilo. Ou ainda, eu posso dizer que 0,05 ppm massa por volume de íon chumbo na água significa que eu tenho 0,05 miligramas de íon chumbo em 1 metro cúbico de água, né? Levando em consideração a água, 1 quilo, 1 grama, 1 ml, então você tem aqui, você teria a seguinte relação, né? Você teria aqui gramas, você teria aqui quilos, você teria aqui miligramas, aqui você teria gramas e aqui você teria os quilos. Concorda comigo? Certo? Porque aí você teria 1 quilo, 1 metro cúbico, 1000 gramas. Eu peço desculpa aqui que na verdade essa relação seria o seguinte. Deixa eu apagar aqui para corrigir. Seria 1 milhão de miligramas. Aqui seria 1 litro, é o que vale a 1 quilo. E 1 metro cúbico iria valer 1 tonelada. Né? Correto, meus amados? Levando em consideração que 1 metro cúbico tem 1 milhão de ml, logo 1 milhão de ml é o que vale a 1 milhão de miligramas, então é o que vale a 1
tonelada. Certo? Vamos fazer aqui umas questõezinhas agora pra gente ver se a gente ficou beleza mesmo nesse assunto, ok? Vamos lá fazer essa questão aqui agora. Eu vou apagar aqui em cima, tá? O que eu fiz aqui, para eu poder responder as questões aqui. Vou apagar aqui também para não atrapalhar o visual do vídeo. Então vamos lá. Ele diz o seguinte aqui, ó. Um alimento contém 0,05 ppm de íon chumbo. Um alimento contendo mais que 0,05 partes por milhão de íon chumbo é impróprio para consumo. Uma análise dos morangos mostrou que 2 vezes 10 a menos 6% em massa. Uma análise de uma amostra de morango acusou 2 vezes 10 elevado a menos 6% em massa de íon chumbo. A amostra de morango deve ou não ser confiscada? Justifique por meio de cálculos. Vamos fazer aqui agora. Bom, se eu tenho, o mesmo raciocínio de cima, se eu tenho 0,05 ppm, isso de íon chumbo, certo? De íon chumbo, isso quer dizer o que, meus amados? Quer dizer que eu tenho, deixa eu voltar aqui, isso aqui quer dizer que eu tenho 0,05, ok? Gramas de íon chumbo para cada 1 milhão de gramas de alimento. Concordam comigo? Que no caso é o morango. Beleza? Aí eu pergunto ao meu querido aluno, quanto é a porcentagem que eles acharam? 2 vezes 10 elevado a menos 6, Sandrão. Então vamos lá. Quanto equivale isso aí? Então 2 vezes 10 a menos 6 por cento é o que vale a, olha só, quantos zeros são? São 6, né? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São 6 vírgulazinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aqui é menos 6. Então, eu tenho isso aí agora, gramas de íon chumbo. Em que, se ele é porcentagem, isso aqui está em 100 gramas do alimento, que no caso é o morango. Ok? Se eu tenho, lógico, esse 100 aqui está se referindo a 100%. Ok? Se aqui está em porcentagem, amigão, então tem que fazer referência para 100%. Então, a cada 100 gramas de alimento foi encontrada essa concentração. Aí eu pergunto, será que pode? Nós vamos ver agora. Quando eu tiver 1 milhão, que é 10 elevado a 6 gramas do alimento, qual é a massa desse íon? Quanto é a massa desse íon? Correto? Vamos lá fazer agora. Vamos ver se dá espaço aqui para eu fazer aqui agora. Eu terei a massa do íon será igual. Vamos multiplicar aqui só para a gente saber que esse cidadão aqui, ó, é o que vale a
2 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Então eu vou ter aqui 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes 10 elevado a 6. Dividido, você não fez o cruz credo aqui? Por 100. Isso vai dar quanto? Vou cortar o 10 a menos 6 com 10 elevado a 6, que vai dar 0. A massa vai ser 2 dividido por 100, vai dar 0,02 gramas de íon chumbo para cada 1 milhão do alimento. Ela deve ser confiscada? Não, ela não deve ser confiscada, porque eu já fiz as contas aqui, ó, que eu posso, um alimento contendo só mais que 0,05 gramas de íon chumbo para cada 1 milhão do alimento. Eu achei 0,02, então ela não deve ser confiscada. Certo? Beleza? Não deve ser confiscada. Vamos fazer o segundo aí agora? Olha só, vou apagar aqui de novo, para a gente fazer essa próxima questão aqui em cima. O limite máximo de ingestão diária de ácido fosfórico ativo é de 5 miligramas de quilo por pessoa. Então o cara só pode, para cada quilo dele, você pode ingerir 5 miligramas, certo? De ácido fosfórico. Calcule o volume de refrigerante contendo ácido fosfórico na concentração de 0,6 gramas por litro que uma pessoa de 60 quilos deve ingerir. Olha só. O que ele está falando aqui? Ele está me dizendo que uma pessoa, para cada 1 quilo dela, ela só pode ingerir 5 miligramas de ácido fosfórico, H3PO4, ácido fosfórico, certo? Beleza, para cada quilo. A pessoa, ela tem 60 quilos, então ela pode ingerir uma certa quantidade X. Vou fazer o cruz credo aqui. Então, ela vou cortar grama com grama, quilo por quilo. Ela pode ingerir, no máximo, 300 miligramas de ácido fosfórico. Certo? Beleza? No máximo. Ele está me dizendo aqui que a concentração do refrigerante é 0,6 gramas por litro. Pergunta: qual o volume? 0,6 gramas por litro. E ele pergunta, calcule o volume. Eu posso fazer direto na fórmula de concentração. Essa não, faz aí a fórmula de concentração para eu lembrar, que eu já esqueci. Concentração é igual a massa do soluto sobre o volume. Certo? Quem é a massa do soluto? Quem é a concentração? A concentração é 0,6. Quem é a massa do soluto? Já está ali. Quanto é que ele pode consumir? 300. Então, por dia, ele só pode consumir 300. Só tem um problema, né? Aqui está em miligramas. Eu tenho que passar para gramas. Então, eu vou agora... 300 miligramas é o que vale a 0,3 gramas. Qual o volume que esse cara pode ingerir? Está aqui, ó. Volume de 0,3 dividido por 0,6. Isso aqui vai me dar o volume que ele pode ingerir, que é o que vale a 300 miligramas, é de 500 ml. Então um cara de 60 quilos só pode consumir 500 ml. Eu, como sou mais pesado, pouquinho, eu posso consumir bem mais que essa quantidade de refrigerante. Certo, meus amados? Beleza?
Vamos para a próxima? Olha só essa aqui. Foi determinada a quantidade de dióxido de enxofre em um certo local de São Paulo. 2,5 metros cúbicos do ar foram encontrados 220 microgramas de SO2. A concentração de dióxido de enxofre expressa em microgramas por metro cúbico é fácil. Olha só. Presta atenção agora aqui com o Sandrão. Vou apagar aqui também. Ok? Vou apagar aqui. Bora lá. Microgramas. Correto? 200 microgramas. 220. Então eu tenho 220 microgramas de SO2 para cada 2,5 metros cúbicos de ar, certo? Ele quer que você determine a concentração em microgramas por metro cúbico, certo? Então, se eu quero por metro cúbico, X é o que vale a quantos metros cúbicos? 1 metro cúbico no caso. Cruz credo. X vai ser igual a 220 dividido por 2,5. Quanto é que vai dar isso aqui, meus amados? 88. Então, eu tenho 88 microgramas por metro cúbico. Sandrão, se eu quisesse fazer pela fórmula, né? Pela fórmula de concentração é gramas por litro, por isso que eu não usei a fórmula, mas essa questãozinha é uma questãozinha básica, né? Ele queria apenas que você expressasse a microgramas em metros cúbicos. Então ficou uma concentração para 1 metro cúbico, certo? Porque ele quer aqui, ó, por metro cúbico. Ok, meus amados? Beleza? Vamos finalizar essa partezinha aqui de partes por milhão e voltamos daqui a pouco com a continuação de unidade de concentração. Ok?